Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E eu vou aproveitar que nós fechamos as profecias acerca de Jesus, acerca do Messias, e nós vamos falar ainda sobre os profetas, ou sobre as profecias. Então, nessa série agora de vídeos, nós trataremos de alguns profetas e suas profecias, ou seja, o nosso tema será profecias. Pega seu caderno de estudos, pega sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele proteção, discernimento, entendimento, conhecimento. E vamos conosco, vamos falar sobre os profetas e as profecias na Bíblia. Muito bem, então quem eram os profetas? Em grego, nós chamamos de profetas, ou seja, profetas na nossa língua, né? Em português, profetas. É de onde, né, surge a nossa expressão que nós utilizamos. O que quer dizer profeta em grego? Quer dizer aquele que fala adiante. Além dele, ele está falando. Então, ele não está falando coisa dele, ele está falando coisa que vem de outro lugar ou de outra pessoa. A gente vai ver como é que é essa história aí. Em hebraico não é profetas, em hebraico é navio, neviá. E aquele que é chamado de profeta nada mais é do que uma pessoa, alguém que Deus chama. Ou seja, é uma pessoa chamada, navi ou neviá. E para que esta pessoa é chamada? Por que ele chama? Porque ele tem algumas funções, ele tem algum ministério, um ofício a desempenhar. Então, os profetas eram aquelas pessoas que falavam não por si, não está falando por ele mesmo, ele está falando por Deus. Ou seja, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele tem uma comunhão tamanha que ele consegue ouvir a voz de Deus, ele vê, a ele são dadas visões, tá? Então, ou ele ouve a voz, ou ele vê as visões que Deus lhe dá. E isto é, então, agora comunicada ao povo. Em verdade, se você observar, ele nada mais é do que um intermediário. Ele está trazendo para o nosso mundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Então, ele usa, ele chama alguém e usa este alguém, esta pessoa, para dizer da sua vontade, para dizer daquilo que é a sua lei. Então, ele fazia o quê? Ele podia dar sermões, ele podia falar, ele podia explicar as coisas, ele observava as coisas e dizia o que estava acontecendo, né? Ele transformava a conduta do povo. Nós vamos ver que muitos profetas foram felizes no seu ofício. Eles traziam a palavra de Deus e as pessoas se arrependiam, as pessoas mudavam o seu comportamento, a sua conduta. Esta era a função deles. Que mais? Ele também fazia algumas ações sobrenaturais pelo poder que Deus lhe dava. Então, nós vamos observar aqui, pessoas às vezes eram curadas, algumas pessoas foram ressuscitadas, alguns alimentos foram tratados, ele orava e as coisas aconteciam, fogo descia do céu, ou seja, ele fazia ações sobrenaturais, não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus no momento e para fazer aquilo que era necessário no seu ministério, no seu ofício, ok? Muito bem, estes são os profetas
estão na Bíblia. Eu me utilizei de um esquema que um autor de nome Stephen Miller criou, ele que fez essa distribuição aqui, e aí a gente conferiu exatamente isso. Então, para este autor, Abraão é o primeiro, mais ou menos em 2100, 2100 antes de Cristo. Depois vem Miriam, Arão, Moisés, mais ou menos em 1400 antes de Cristo, na época do Êxodo. Depois, lá na época dos juízes, nós já temos uma juíza que era profeta, que era Débora, e depois, quando o reino já estava estabelecido, nós temos Samuel, que vai ungir Davi e Saul primeiro e depois Davi. Nós temos Natã, que era o profeta da corte do rei Davi, Gade também. Depois, quando o reino se divide, Israel e Judá, né, nós temos aí alguns profetas, seja num ou seja no outro reino. Então nós temos Aias, Jeú, Jeremias, Azarias e Ido. Na época em que eles aparecem, muitos deles continuam. Por exemplo, Jeremias continua bastante tempo. Jeremias, ele não só vê a conquista de Israel em profecia, né, prevê isso, mas ele vê isto também. Depois nós vamos ter Eliseu, Elias e Miqueias, ainda com o reino dividido. Depois, quando a Síria conquista Israel, nós vamos ter Amós, Jonas, Oséias, Micaías, Isaías e Obede. E quando a Babilônia conquista Judá, nós vamos ter Sofonias, Rabacuque, Daniel, Naum e Hulda. Um pouquinho depois, nós ainda teremos Ezequiel, Obadias, Ageu e Zacarias. E por último, Malaquias, que fecha todo este conjunto. Por que Joel está sozinho lá em cima? Joel está sozinho porque nós não conseguimos saber a data em que ele escreveu. Então, em vez de corrermos o risco de colocarmos numa data errada, ele provavelmente vai estar aqui nesse conjunto e a gente não sabe direito onde ele estaria. Muito bem, quando Jesus nasceu, quando ele foi apresentado no templo, havia ali uma profetisa Ana. Vocês estão percebendo que nós temos poucas mulheres como profetisa. Isso que ficou registrado. Provavelmente existiam outras profetisas, mas que os nomes não ficaram registrados aqui. Então nós tivemos Miriam, Débora, Hulda e Ana, que são as mencionadas na Bíblia. Depois, no tempo de Jesus, nós temos João Batista, um pouquinho depois Ágapo, Judas e Silas. O próprio Jesus era um profeta, então ele poderia estar aqui colocado. E o último que nós temos notícia que está na Bíblia é João. Isso já é 90 depois de Cristo. Se nós formos agora distribuir no espaço geográfico, a gente vai ter que Oséias e Amós, eles eram exclusivamente do reino de Israel, apesar de que, às vezes, nós temos profetas que profetizam para um ou para o outro. E aqui nós temos Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses todos aqui estão no reino de Judá. Por que Joel está sozinho de novo lá? Porque a gente não sabe se ele era do reino do norte ou se ele era do reino do sul. E nós temos mais profetas, sim, estão faltando 4 profetas do Velho Testamento. Então, para a cidade de Nínive, nós tivemos Jonas e Naum. E para aqui a região da Babilônia, aqui perto de Ereque, perto dessa região onde os judeus, né, o reino de Judá foi levado, nós temos ainda Daniel e Ezequiel.
Muito bem, primeiros profetas que estão registrados na Bíblia, a Bíblia diz, este era profeta, o primeiro deles foi Abraão. Como é que a gente sabe que ele era profeta? Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala em Gênesis 27 que Abraão era profeta. E o que ele fez aqui, vamos dizer assim, porque Deus determinou que ele fizesse. Então, Abimeleque havia retirado a esposa de Abrão, Sara, do convívio ali, e ele estava a ponto de cometer um grande pecado, porque Abrão disse que Sara era sua irmã, então ele queria, em verdade, trazer Sara para o seu harém. E aí Deus disse a Abimeleque, não faça isso porque ele é meu profeta. Pede para ele, porque o que você fez, pede para ele e ele vai orar por você pedindo perdão para que você não morra. E aí Abrão faz isso, ele ora pedindo pela vida de Abimeleque e pela vida da família de Abimeleque. Depois nós temos Arão. Arão, irmão de Moisés. Arão que deu origem a toda a linhagem sacerdotal. Então nós temos aqui em Êxodo 7:1 dizendo claramente, especificamente, que Arão era profeta de Deus e ele seria utilizado na saída do povo do Egito e na passagem pelo deserto. E efetivamente ele fez isso. Ele entregou todas as mensagens, então Moisés falava com ele, ele levava essa mensagem dada para Moisés por Deus, dizia isso, falava isso para Faraó. E durante o Êxodo, ele também foi profeta, então ele também agiu como profeta de Deus durante o Êxodo. Depois disso, nós temos Miriam. Miriam, ela é dita, a palavra diz em 15:20, Êxodo 15:20, que Miriam era profeta do Senhor. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, foi quem sugeriu para a filha de Faraó que ela conseguiria alguém para amamentar, para criar Moisés. E a filha de Faraó, sem saber, pega a própria mãe de Moisés para criá-lo, para amamentá-lo e para criá-lo. Isso é obra de Miriam. Miriam era, portanto, uma pessoa bastante estimada, bastante considerada entre o povo, e ela é dito aqui em Êxodo 15:20 que ela entregava mensagens, ela era profetisa de Deus. E finalmente o próprio Moisés, e óbvio, né, ele tinha esse contato, esta comunhão com Deus muitíssimo própria. Deus falava com ele face a face. Quando ele saía da conversa com Deus, o seu rosto resplandecia, né? Tamanha era a glória de Deus, né, ali, e que chegava a fazer resplandecer o seu rosto. Ele entrega todas as leis, os mandamentos, toda a lei no deserto, né, entregue para Moisés por Deus, e Moisés então entrega ao povo. Textualmente, em Deuteronômio 34:10, está escrito de que ele era profeta de Deus. Então nós estamos vendo aqui quem eram os primeiros profetas e o que eles fizeram para serem considerados profetas e a mensagem que eles trouxeram para o povo de Deus. Amém, amados? Bons estudos!